Por fim, temos um último evento aqui, é o Círculo Monárquico do Juiz de Fora, através do senhor Johannes Kabderian, vai entregar um presente a Dom Luiz, a Dom Bertrand, a Dom Luiz na pessoa de Dom Bertrand. Boa noite, senhores. Há 80 anos, faz esse ano, 2 príncipes se casaram na Baviera. Quando eu tinha 14 anos, eu tive a honra de conhecer Dom Pedro Henrique e Dona Maria. Daquele dia em diante, não precisei mais de nenhum argumento. Tal era a bondade e a delicadeza com que Dom Pedro Henrique se interessou por aquele bobão de 14 anos. Nós, do Círculo Monárquico do Juiz de Fora, queremos pedir, por favor, a Dom Bertrand para entregar a Dom Luiz exatamente um quadro que retrata o castelo onde houve a festa de casamento, que é o castelo de Nymphenburg. Talvez Dom Luiz queira colocar lá na sede do Pró-Monarquia. E, finalmente, eu queria pedir aos senhores que repetissem comigo: Deus guarde o imperador. Obrigado. 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 Certamente estão ligando essa. A Heidi falou que vai falar que agora está na vez de assinar. Na vez de assinar, tem que distribuir, na verdade. Beleza. E agora? Diplomas agora? Ué? Diplomas? Entrega dos diplomas? Entrega dos diplomas agora? Eu falo agora ou falo depois? Dom Bertrand fala agora, isso em voz. Então, nós passamos a palavra agora ao Príncipe Imperial do Brasil, que vai fazer a sessão de encerramento. Sou o Imperial Real, Dom Antônio de Ernesto Bragança, Dona Cristina, meu caro sobrinho Dom Rafael, Dom Pedro Alberto já teve que sair, minhas senhoras, meus senhores, algumas breves palavras de encerramento, algumas breves palavras de esperanças. Eu começo contando um pequeno fato que ocorreu em 1993, no plebiscito, por ocasião do plebiscito. Um deputado, naquela ocasião, me procurou e disse, era o vice-líder do governo no parlamento, no Congresso, era um deputado do PMDB. Ele me procurou e me disse: Dom Bertrand, perseverem, porque o futuro pertence aos monarquistas. Eu vejo os jovens monarquistas aqui em Brasília. Estavam trabalhando por ocasião do plebiscito. O Antônio esteve lá várias vezes também. Eles iam ao parlamento com frequência, praticamente 2, 3, 4, 5 vezes por semana, ao Congresso, conversar com deputados, falar com assessores, conseguir uma série de medidas. E ele disse: eu vejo que esses rapazes têm um grau de idealismo, de dedicação, uma firmeza doutrinária, uma convicção que eu não vejo em nenhuma outra parte. Ele completou: eu sou vice-líder do governo. Não consigo que se mexa uma palha por mim se não pagar. E eu vejo que esses jovens são idealistas. Fazem tudo sem cobrar nada. Fazem tudo por amor ao Brasil, por uma causa pela restauração de aquilo com que os brasileiros sonham. De fato, há um adágio latino que diz: nemo sumo fit repenter. Nada de grande se faz de repente. Mas, às vezes, há grandes mudanças na história. Esse processo de republicano começou, no fundo, com o fim da Idade Média, quando houve uma verdadeira insurreição, uma inversão de valores, enquanto se aboliu
uma sociedade que era fundamentalmente teocêntrica, em que estava tudo organizado de acordo com os princípios católicos, a lei, de acordo com a lei de Deus, etc. Hoje, o professor Sidney nos faz referência a um documento de Pio XII na Immortality Day. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho inspirava aos governos, às nações e a todas as instituições. E, dizia ele, o Papa, nenhuma outra época histórica se comparou a esse período. Em matéria de harmonia social, de progresso, tudo que nós temos hoje, no fundo, nasceu fruto da Igreja. É um livro muito bom, de um americano, protestante convertido à religião católica, chamado Thomas Woods, e que ele diz como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Eu lhes recomendaria que dessem, aqui tem vários aqui, estão fazendo sinal que já leram o livro, é um livro extraordinário, mostra que tudo que nós temos de bom se originou por fruto do espírito cristão. Esse processo de destruição da cristandade, como mostra o próprio Papa Leão XIII, começou nesse período. Foram 400, 500 anos. Mas as grandes transformações não vão levar 500 anos. Há certas mudanças que são repentinas na história. Nós temos alguns exemplos históricos recentes. Um foi a queda do Império Soviético, do regime soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles tinham tudo na mão. Tinham toda a imprensa, toda a indústria, todo o dinheiro, o maior exército do mundo, não digo melhor, que era uma porcaria, mas era o maior exército do mundo. A mais espetacular polícia secreta, essa sim, era terrível, que a KGB. Tinham tudo na mão. De repente, caiu como castanho de carta. Eles tiveram que metamorfosear e foi um recuo brutal. Há certas mudanças que se vê que vão amadurecendo. No próprio Estados Unidos, da América do Norte, houve recentemente eleições presidenciais. Essa eleição não foi tanto vencida pelo presidente Trump, foi uma derrota da ideologia da Hillary Clinton. Mas foi interessante que no meio daquele caos, aquelas acusações, se a Rússia está intervindo, não está intervindo, se houve roubos a Clinton ou não, com os países... havia uma acusação que ela tinha recebido 157 milhões de dólares dos países árabes, toda espécie de acusações múltiplas, mais ou menos como... Não digo que tivesse chegado ao ponto que nós aqui no Brasil nós chegamos, infelizmente, mas um caos. Às vésperas das eleições sai um artigo grande no New York Times, aliás, reproduzido pelo Estado de São Paulo, aqui no Brasil, traduzido e reproduzido. E a monarquia, por que não? No meio desse caos, quando nós olhamos nossos vizinhos canadenses e pensamos que é uma monarquia, nós podemos nos comparar. São as grandes mudanças. No próprio Brasil, nós tivemos até há pouco o domínio de um partido que, mais que partido, é uma seita vermelha, porque na realidade o socialismo é mais uma seita, uma concepção do homem, da natureza, da criação ateia, anticristã, profundamente anticristã. Esse partido havia dominado, vencido as eleições, sabe Deus por que estratagemas. Aliás, na ocasião, o próprio Lula teve que fazer uma verdadeira metanoia, cortou a barba, acertou os dentes, mudou os ternos e passou a se apresentar como Lulinha em Paz e Amor. E, infelizmente, os 4 candidatos, cada um era pior que o outro. Alguns dizem que a escolha entre Beelzebub, Satanás, Lúcifer e Asmodeu. Foi eleito um dos 4. Isso não era propriamente o demônio, mas fez a obra do demônio. Porque o que ele assaltou, o que ele criou, o que ele arruinou de famílias, os malefícios que ele fez, as destruições morais que ele provocou aqui no Brasil. Um pouco de água. As destruições morais foi uma calamidade. Eles, como me lembrou hoje de manhã o nosso amigo José Carlos Sepúlveda Fonseca, quando eles tomaram poder, a alma negra, a eminência parda do governo, José Dirceu, disse: nós temos um projeto de 30 anos de poder.
Nós vamos fazer do Brasil um país socialista. Reconhecidamente. Está no discurso dele de posse como ministro-chefe da Casa Civil. O mensalão ficou provado que era fazer caixa para poder comprar os parlamentares para se manter no poder por 30 anos. Ele conseguiu, terminado o mandato dele, eleger um poste. Ele mesmo dizia que o Dilma Rousseff era um poste que ele elegeu, que ele era capaz de fazer qualquer coisa nesse país. Em certo momento, o que é que nós assistimos? Um Brasil, que é o Brasil brasileiro, o Brasil autêntico, o Brasil cristão, que se sublevou. Saiu às ruas, nos 4 cantos do país, bradando o quê? Nossa bandeira é verde e amarela, nossa bandeira jamais será vermelha. E quero o meu Brasil de volta. O que é esse Brasil que eles bradavam, quero o meu Brasil de volta? Muitos não tinham isso explícito. Um grande número tinha isso explícito. A prova é que saíram bandeiras do Império nos 4 cantos do país, e não foi organizado por nós. As fábricas de bandeira não tinham mais estoques de bandeira do Império. Tiveram que imprimir novas bandeiras. E na medida que as manifestações iam crescendo, iam aumentando o número de bandeiras. Os príncipes estiveram nas manifestações, nas cidades que estiveram, onde isso foi possível. Vários foram convidados, subiram os carros de som para falar. O que era isso? E sempre visto com muita simpatia. Nessas manifestações, sobretudo em 13 de março, eu estive em São Paulo, havia, segundo cálculos muito precisos de um sistema israelita, aliás, feito por israelitas, havia 1.480.000 pessoas nas ruas de São Paulo. As ruas, Tom Alckmin estava lá também, estavam apinhadas. Não cabia mais um alfinete. Não houve uma briga, não houve uma discussão. No fim do dia as ruas estavam limpas, não havia papéis no chão, não haviam garrafas de plástico. O que era isso? Era o Brasil não petista. Era o Brasil autêntico. O Brasil que queria a retomada das vias da sua história, daquelas vias gloriosas que lhe foram traçadas pela divina providência. Um Brasil que queria continuar fiel à sua vocação como país cristão. Essa foi a grande vitória do Brasil. E essa foi a grande mudança. Essa mudança não está completa ainda, mas está em andamento. O caos que o Brasil está no momento, a crise moral, a crise política, sobretudo, mais que moral, digamos, é fundamentalmente uma crise moral e religiosa, mas essa crise é sobretudo uma crise de um Brasil irreal, de um Brasil republicano. São os estertores de um governo, de um regime que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus. Eu estava vendo agora o nome das cidades. Todos, eu não me recordo, tenho má memória, mas eu me recordo bem, todos nomes de santos. Nossa Senhora da Penha, São José de Barreiro e tantos outros nomes tão bonitos das cidades brasileiras. Quando isso os livros de história não contam. Mas quando foi proclamada a República, essa República foi proclamada uma seita ateia, positivista, e que estabeleceu exatamente essa imensa tragédia que foi o Estado laico. E a primeira coisa que fizeram foi caçar os nomes das várias cidades que tinham santos. Caçaram o nome da cidade, então, São Sebastião do Rio de Janeiro ficou Rio de Janeiro. Santana do Paraíba, bom, essa continua com nomes, mas tem várias outras, todos viram aqui na tela, todas tinham nomes, praticamente todas tinham nome de santo. De um dia para a noite, caçaram todos os nomes de santos. Por quê? Em nome da dita autonomia do Estado com relação à lei de Deus. A resposta, depois de um pouco mais de 100 anos, nós vemos num regime que está nos seus estertores. O que os brasileiros querem de volta? Querem aquele Brasil que já nasceu com as bênçãos do Cruzeiro do Sul. Daquele Brasil que teve como primeiro ato de sua vida, esse primeiro monumento, uma Santa Cruz.
E é muito bonito ler na carta Pedro Vaz Caminha como os índios ajudaram os portugueses a levantar esse primeiro monumento, com o respeito com o qual os índios assistiram a essa primeira missa. Isso está documentado na Carta de Caminha, uma verdadeira certidão de nascimento do Brasil, que todos deveriam estudar e reconhecer. O primeiro ato público da história foi uma Santa Missa, em que pela primeira vez o nosso Divino Redentor esteve em nossa pátria com seu corpo, sangue, alma e divindade no momento da consagração. Um Brasil que depois foi se desenvolvendo sempre em nome como disse muito bem o professor Sidney hoje, sob o símbolo da cruz e da espada. Na Carta de Caminha está dito claramente o seguinte: ele termina a carta, depois de dizer que a terra dá de voz é boa, depois de escrever a primeira missa, ele termina com a seguinte frase: mas o melhor fruto que nada se pode fazer, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar, fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Aí eu lembro um aspecto bonito, falou-se de Portugal também. O que explica que um paísinho pequeno, espremido entre a Espanha e o oceano, em poucos anos, Portugal tinha menos de 1 milhão de habitantes por ocasião de navegações. Em poucos anos, Portugal conquistou a metade do mundo, plantou os marcos com a cruz de Cristo na metade do mundo. Isso deve o quê? A fé heróica de um povo como o povo português, do qual nós somos continuadores. Continuando a nossa história, em 1542 vieram os primeiros governadores gerais. A mesma preocupação da parte dos reis de Portugal. Aí já era Dom João III. No regulamento dado por Dom João III aos reis de Portugal, o que ele dizia? Ao governador Tomé de Sousa: a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé. Sempre a preocupação da evangelização. Por quê? Porque eles tinham bem presente o que nosso Senhor Jesus Cristo já nos tinha dito no Evangelho: procurar o reino de Deus, sua justiça, e todo o resto virá para o acréscimo. Se nós podemos dizer, abolir o reino de Deus e sua justiça, e o caos, a corrupção, vem inevitavelmente. O que nós estamos vendo é exatamente o renascer desse Brasil católico, o renascer desse Brasil cristão. Podemos dizer, não, mas Dom Bertrand está sendo uma posição muito religiosa. Eu lhes conto um pequeno episódio que aconteceu comigo há pouco numa universidade do Paraná, Faculdade de Direito. Me convidaram a fazer uma palestra, era um simpósio. Um defendia a República presidencialista, outro a República parlamentarista, e me convidaram a falar sobre a monarquia. Na sala, os professores, antes da palestra, nessa conversinha que tem, antes de alguma palestra, o diretor me perguntou: mas Dom Bertrand, sobre que prisma Dom Bertrand vai apresentar a monarquia? Eu respondi: professor, eu vou apresentar a monarquia não como o regime que mais deu certo na nossa história, que é verdade, que economicamente nos trouxe maior progresso, que também é verdade, trouxe maior estabilidade, que também é verdade, que hoje em dia, nos países que a monarquia são os países de maior progresso do mundo. Das 10 primeiras nações, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, 7 ou 8 são monarquias. E assim por diante. Mas, sobretudo, como regime melhor corresponde à boa ordem posta por Deus na criação. E eu expliquei qual é essa boa ordem, que é essencialmente familiar. A monarquia é um regime que cria na nação a consciência que uma nação é uma grande família com um destino em comum a realizar. Que tem como consequência um Estado que na nação, um estado psicológico que tende a estimular a virtude do povo e inibir suas más tendências, como numa família, assim a presença do pai ou da mãe estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas más tendências, as suas travessuras. E depois é mais uma questão sobre o natural, etc. Uma conversa de uns 5, 10 minutos. E o professor me disse, o diretor: Dom Bertrand me perguntou uma pergunta indiscreta. Pois não, professor. Dom Bertrand não é vaiado depois dessas coisas? Não, o senhor vai ver. De fato, no fim, aplaudiram até calorosamente. Para pôr um pouco de sal na questão, veio um professor comunista levantando umas objeções. É o que eu queria, porque nada mais delicioso que bater na cabeça comunista.
Mas, para ver o que é o espírito empreendedor do povo português, nossos ancestrais portugueses, o Brasil, em 1580, caiu sob dominação espanhola. O Brasil era uma faixinha de terra que ia de Marajó até Laguna. 60 anos depois, nós, luso-brasileiros, recuperamos a nossa independência. Portugal, houve a noite dos conjurados e Portugal recuperou a sua independência. O Brasil havia crescido 3 vezes. O Brasil hoje ocupa mais do que cerca da metade da área da América Latina. O Brasil, graças ao espírito empreendedor português, não é o maior país do mundo, mas é o país com maior potencial do planeta. Nós temos a maior área cultivável do planeta. Para terem ideia do que seja o Brasil, hoje alguém falou, creio que foi o professor Sidney também, que há uma tendência a desprezar o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo realmente heróico, um povo sumamente empreendedor. E o que tem salvo o Brasil, no meio dessas crises, a crise econômica mundial, nós passamos em branca nuvem. Nós temos uma crise política terrível, o Brasil foi literalmente saqueado por essa seita do PT, e há problemas, mas o Brasil não quebrou. Para terem ideia do que seja o potencial do Brasil, o planeta Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. O Brasil sozinho alimenta, só o Brasil produz alimentos. Nós alimentamos 1.400.000.000 pessoas, que é praticamente 1/4 da humanidade é alimentado pelo Brasil. Aí nós temos uma ideia do que seja o potencial. E nós nem de longe exploramos todas as nossas potencialidades. Dr. Juvenal de Arruda Furtado está me contando exatamente qual é o potencial do Nordeste. Ele me disse, para os que conhecem agricultura, para mim me toca muito, que eu passei toda a minha vida, infância e juventude no campo, meu irmão Dom Antônio também. No Paraná, que eram terras férteis, se contavam 5 cabeças de gado por alqueire. Dr. Juvenal, no Nordeste, no Ceará, naquela região árida do Ceará, ele está cultivando um tipo de palmas, que são aqueles cactos, e com isso ele pode manter por hectare, um alqueire são 2,5 hectares, 20 até 26 cabeças de gado, e quantos de caprinos? 116, 117? 106. Quanto? 106 cabeças de caprinos. Agora imagine se, no dia que o Brasil puder realmente desenvolver todo o seu potencial, o que poderá ser esse país. O país é abençoado pela providência. Nós temos uma população que é boa. Por mais que essa seita tenha tentado criar um clima de rebelião social, não conseguiu. O que essa seita trouxe? Caos. E eu termino com um desabafo. Bom, depois nós tivemos Dom Pedro II, foi o maior período mais estabilidade condicional da nossa história, o maior progresso. Não preciso repetir isso aqui aos senhores. A princesa Isabel foi 3 vezes regente e veio a República. O que nos trouxe a República? Eu encontrei, enquanto pensava sobre isso, um texto de Monteiro Lobato, que é um texto mais longo. Em certo momento ele compara a Dom Pedro II à luz do baile. Muita ordem, respeito às damas, etc. Extingue-se a luz, caos, bofetadas, brigas, e descreve o que é um baile quando apaga a luz. Ele diz que apagou-se a luz. Mas depois ele termina o texto dele com um texto que eu me permito ler aqui rapidamente. Foi escrito num artigo em 1918, portanto já havia 29 anos de República. As cenas do ano de 1900, hoje podemos dizer as cenas do ano de 2017, desenroladas na capital da República durante a última epidemia, nós podemos dizer a última crise, a atual crise, são os 9 fora da obra do 15 de novembro. A máquina governamental caríssima,
Não funciona nos momentos de crise. Não é feita para funcionar, senão para sugar com fúria a carnina, o corpo doente do animal empolgado. De norte a sul, o povo lamuria a sua desgraça e chora envergonhado o que perdeu. Tinha rei, tem sátrapas. Tinha dinheiro, tem dívidas. Tinha justiça, tem cambalacho de toga. O que nós vimos? Tinha parlamento, tem atiçada de fâmulos. Tinha respeito estrangeiro, tem irrisão e desprezo. Tinha moralidade, tem o impudor deslavado. Tinha soberania, tem cônsules estrangeiros assessorando ministros. Tinha estadistas, tem pegas. Tinha vontade, tem medo. Tinha leis, tem estado de sítio. Tinha liberdade de imprensa, tem censura. Tinha brio, tem fome. Tinha Dom Pedro II? Tem? Não tem. Era? Não era. Esse é o balanço da República, feito por Monteiro Lobato, em 1918. Imagino o que ele diria hoje. A crise de hoje é muito mais grave que a crise que havia em 1918. E eu termino lembrando um ponto. No alto de todas as coroas há uma cruz. E qual a simbologia dessa cruz? Qual é a força dessa cruz? É a garantia das autênticas liberdades. Por quê? Porque isso é a afirmação da parte do chefe de Estado, do rei, no Brasil, no imperador, de duas grandes verdades. A primeira é que ele reconhece que tem acima de si um senhor, um juiz que ninguém corrompe, um juiz que é imensamente justo, mas imensamente objetivo. É Deus Nosso Senhor, ao qual ele terá a prestar contas. Em segundo lugar, a disposição que um rei, que um imperador deve ter continuamente de crucificar-se pelo seu povo. Ele existe para servir ao seu povo. Esse foi o exemplo extraordinário que deu Dom Pedro II. Foi 58 anos de direito imperador do Brasil. 49 anos de direito e de fato. Ele subiu ao trono, ascendeu a chefia de Estado oficialmente com a sua maioridade, quando tinha 15 anos incompletos. Ele foi para o exílio pobre. O seu último ato no Brasil foi um exemplo de dignidade, de moralidade, de desinteresse. Deodoro, sabendo que Dom Pedro II ia para o exílio literalmente com a roupa do corpo, mandou lhe oferecer uma quantia não pequena para que ele tenha um exílio dourado. Mandou um emissário lhe oferecendo 4.000 contos de réis. 4.000 contos de réis era muitíssimo dinheiro. 1.000 réis era 0,9 gramas de ouro. Logo, 4.000 contos de réis seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. Dom Pedro II, quando recebeu o oferecimento feito pelo emissário Deodoro, lhe perguntou de onde vem esse dinheiro e foi respondido: do Tesouro Nacional. Isso foi votado pelo parlamento? Não. Então eu não posso aceitar, porque ninguém tem o direito de tocar um vintém do Tesouro Nacional sem que seja aprovado pelo parlamento. Bem diferente do saque do qual nós fomos vítimas. E a princesa Isabel? Ela tinha perfeitamente claro que ela punha o trono em risco por ocasião da assinatura da Lei Áurea. Me escapa o nome, como é que chama aquele? Barão de? Barão de Cotegipe, perdão. Barão de Cotegipe, que era escravagista, e que a princesa Isabel provocou a sua demissão para poder, porque ele sim opunha à abolição. O Barão de Cotegipe, depois, no 13 de maio, quando a princesa Isabel saiu, uma distância não muito grande daqui, no passo da cidade, no balcão, depois de assinar a Lei Áurea, em que toda a multidão festejava o fato de não haver mais o elemento servil no Brasil,
José do Patrocínio, que era um líder escravagista, lançou seus pés para buscar os pés. A bandeira, a princesa Isabel não permitiu, o levantou, o abraçou para festejar esse fato. Quando ela voltou para dentro do palácio, ela cruzou-se com o barão. E ela, que tinha muita personalidade, voltou-se para o barão e disse: barão, venci ou não venci? O barão de Cotegipe lhe respondeu: sim, Alteza, hoje Vossa Alteza venceu. Mas amanhã nós veremos a Vossa Alteza, Vosso Augusto Pai, Vossa Mãe, sair em barra afora para o exílio. Vossa Alteza acabou de perder a coroa. Ela respondeu: 1000 outras coroas haveria, 1000 outras coroas sacrificaria para fazer justiça ao povo brasileiro. Essa é a garantia que os brasileiros têm na monarquia, no fato, na coroa imperial, no alta coroa imperial, haver uma Santa Cruz, que é o símbolo mais importante que existe na história da humanidade, e o mais simbólico, o mais significativo, e que tem exatamente essa garantia. E essa garantia, essa certeza, é que vocês podem ter na pessoa de Dom Luiz. Porque se é uma pessoa justa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que sacrificou-se pelo seu país, é Dom Luiz. Nós vimos a Carta aos Constituintes, nós vimos tudo que Dom Luiz fez pelo Brasil nesse ano. Essa é a gratidão que eu tenho, do Antônio tem, pela memória do meu pai. Eu me recordo, na Fazenda do Paraná, o Antônio era bem pequenino ainda até, mas um dia nos reuniu no Jardim da Fazenda e nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu tenho para lhes deixar para o futuro, que bens materiais eu não tenho. Uma fazenda de 63 alqueires, dividido por, já eram não sei quantos, por 10, 12, não faz a fortuna de ninguém, mas eu tenho algo que vai lhes deixar que tem muito mais valor do que isso. Em primeiro lugar, a fé católica apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. E em terceiro lugar, a consciência de uma missão a realizar pelo bem do Brasil. Vocês serviram para servir ao Brasil. Preparem-se que o Brasil um dia os chamará. E nós vemos hoje esse chamado que vai crescendo em intensidade. Esse chamado que é a grande esperança para todos os brasileiros. Nós vemos a continuidade garantida aqui no meu sobrinho Dom Rafael, Dom Antônio para Dom Rafael, e todos esperam o dia feliz Dom Rafael possa casar-se com uma princesa e deixar uma boa descendência para continuar essa missão histórica. A todos, muito obrigado. E peçamos a Deus que nos ajude a realizar, nós todos, essa missão histórica. A restauração de um Brasil que retome as vias benditas da Divina Providência para o nosso grande, nosso querido e nosso hoje tão sofrido Brasil. Com essas palavras, em nome do príncipe Dom Luiz de Ornés Bragança, que infelizmente não pôde estar aqui presente, eu encerro esse nosso 27º encontro monárquico no Rio de Janeiro.